Fala galera, tudo certo? Então, vamos embora aqui para mais um videozinho da gente, tá bom? No vídeo passado a gente falou sobre ligações químicas, né? Sobre o estudo das ligações, como é que um átomo se liga a outro, por que ele se liga, como é feita essa ligação, se é através de doação, recebimento, compartilhamento ou deslocalização de elétrons, ou seja, se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente ou se é uma ligação metálica. E falou também sobre as propriedades de cada composto, né? Os compostos moleculares, os compostos iônicos, os compostos metálicos e os compostos covalentezinhos que tem aquele detalhezinho, tá bom? Nesse vídeo a gente vai fazer os exercícios referentes à ficha 4 dessa parte de ligações, fazer os exercícios de fixação com vocês, tá certo? Para a gente dar uma fixada, né, como o nome já está dizendo, nesses exercícios, nesses conceitos que a gente acabou de aprender, tá certo? Então vamos lá comigo, pega aí o material da gente, tá? E vamos fazer a primeira questão, tá certo? O que é que diz a primeira questão? Ele fala assim, ó, indique qual tipo de ligação iônica, covalente ou metálica, tá certo? Em cada caso desse daí, tá? Então tem algumas substâncias e eu quero que só que você me diga se a ligação que ocorre nessa substância é iônica, covalente ou metálica, né? Lembrando aqui só um resuminho, tá certo? Só um resuminho. Ó, ligações iônicas. Ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal, certo? Ligação, vou botar aqui, ó. Ligação covalente, ela ocorre entre dois A metais, certo? Então, a metal mais a metal vai dar uma ligação covalente. E a ligação metálica, como o nome já está dizendo, ela acontece entre dois metais. Então, metal mais metal, certo? Pode ser o mesmo metal, tá certo? O mesmo elemento químico, ou pode ser metais diferentes formando uma liga metálica, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Letra A. Qual é a ligação que existe dentro da substância ferro? Galera, o ferro não é um metal, né? Então, se é um metal, ele vai se ligar a outro ferro através de uma ligação que? Metálica, certo? Metálica. Tranquilo. Letra B. Cloreto de potássio, KCl. O potássio é um metal, o cloro é um ametal. Então, metal com ametal, eu tenho uma ligação do tipo quê? Iônica. Tranquilo? BR2, ó, um bromo ligado a outro bromo. Lembrando que o bromo ele é lá da família 7A, tá certo? É um ametal. Então, se eu tenho um ametal com ametal, o tipo de ligação é uma ligação que? Covalente, certo? Óxido de cálcio. Cálcio com oxigênio. Cálcio é um metal alcalino terroso. O oxigênio é um calcogênio, tá lá do lado direito da tabela, tá certo? É um ametal. Então, metal mais ametal, eu tenho uma ligação o quê? Iônica. Certinho? Ouro, mesma coisa do ferro. Ouro é um metal, então os átomos de ouro se ligam através de uma ligação quê? Metálica, galera. Metálica. Certo? Eita, etanol. C2H5OH. Muita gente acaba confundindo de primeira, mas é só lembrar que tanto carbono, como hidrogênio, como oxigênio, todos eles são ametais, tá certo? O hidrogênio, ele está lá do lado esquerdo da tabela periódica, tá bom? Convenientemente, ele está lá na família 1A, só que ele não pertence a nenhuma família, tá bom? Então, embora o hidrogênio esteja do lado esquerdo, ele tem um comportamento mais de um ametal, tá, galera? Então, basicamente, a gente vai considerar sempre o hidrogênio como um ametal. Então, se só tem ametais, a ligação é o quê? Covalente.
certo? Mesmo esquema aqui embaixo, ó, HCl, cloro é ametal, e o hidrogênio também vai ser considerado um ametal. Então tem uma ligação que covalente. Certo, galera? CaCl2, cloreto de cálcio. Cálcio, metal alcalino terroso. Cloro, ele é um ametal, é um halogênio. Então, metal com ametal tem uma ligação iônica. E aqui, galera, mesmo esqueminha, tá certo? Glicoses, carbono, hidrogênio e oxigênio, todos eles são ametais, então tem aqui dentro que é uma ligação covalente. Beleza? Tranquilidade. Então aí, primeira questãozinha bem simplesinha, tá? Só pra gente exercitar quando é que a ligação ela é iônica, quando é que a ligação é metálica, quando é que a ligação ela é covalente, certo? Show de bola. Então vamos para a segunda questão. Segunda questão é uma questão de propriedade dos compostos, tá, galera? Quer que você relacione o composto à propriedadezinha específica. Então vamos lá. Na coluna da direita, abaixo, estão relacionadas algumas substâncias químicas. Na da esquerda, características dessas substâncias. Associe adequadamente a coluna da esquerda com a da direita, galera. Então, eu vou associar a substância à sua devida característica, certo? Então, vamos lá. Eu quero primeiro que você foque na característica 1 e na característica 4. Vê só. Sólido de alta maleabilidade e ductibilidade. Galera, ser sólido, maleável e dúctil, isso é uma característica muito específica de um tipo de substância, que são as substâncias o quê? Metálicas, tá, galera? Então, metais, lembrando, tem alta maleabilidade, que é a capacidade de formar lâminas, e alta ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, tá certo? Então, o único metal que tem aqui na coluna na direita é o 2, beleza? Olha agora para a última característica. Substância condutora de eletricidade, mas quando fundida. Galera, essa característica de conduzir corrente elétrica quando fundida ou em solução aquosa é uma característica de compostos iônicos. Lembra? Compostos iônicos só conduzem corrente elétrica quando estão fundidos ou em solução aquosa, que é o momento que é a situação onde os íons estão livres. Então, o único composto iônico que tem aí é o cloreto de sódio, certo? Então, aqui, substância 1. Ok? Essas duas do meio, você talvez precisasse saber, talvez não, precisaria saber um pouquinho de características, sabe? Uma química mais descritiva. No 2, na característica 2 aqui, da esquerda, eu tô falando de um gás com coloração esverdeada. Galera, gás com coloração esverdeada, sempre que você ouvir isso, lembre do cloro, tá certo? Infelizmente, seria algo que você teria que saber previamente. Mas lembra, nota aí, gás de coloração esverdeada, lembre sempre do cloro. E o terceiro talvez seja mais simples, porque é mais comum a gente, um gás pouco denso, ou seja, bem levezinho, bem levezinho em relação ao atmosférico, né? E altamente inflamável, tá certo? Um gás que é combustível. Desses aí, galera, o único gás que é combustível, na verdade, é o hidrogênio, então número 5, tá certo? Perceba que tanto o cloro como o hidrogênio, eles são compostos moleculares, logo eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, por isso exatamente que eles são gases, tá bom? Então, 2, 3, 5 e 1, resposta letra Ezinho. Beleza, galera? Tranquilo? Então, mais uma questãozinha aí sobre características dos compostos, tá bom? Eita, questão 3, vamos lá, vamos fazer 3. Diz assim, ó. A vida no planeta Terra está baseada em dois elementos essenciais. Um deles está presente em todos os compostos orgânicos e é versátil, pois pode estabelecer ligações entre si mesmo, formando compostos estáveis e originando moléculas das mais variados tamanhos e formas. Outro é o mais abundante e está presente em todos os ambientes do planeta, sendo um elemento de alta eletronegatividade. Ambos encontram-se no mesmo período da tabela periódica, certo? Assinale
a alternativa que representa, respectivamente, os dois elementos descritos e o tipo de ligação que se estabelece entre eles. Galera, vamos lá. Primeiro elemento que ele fala, tá certo? Ele diz que está presente em todos os compostos orgânicos e é versátil. Galera, a gente ainda não viu, mas a química orgânica ela é definida hoje como a química do carbono, beleza? Então, se ele está falando aí de um elemento que está presente em todos os compostos orgânicos, sem exceção, eu estou falando de quem? Do carbonozinho, beleza? Então, o primeiro elemento que ele está falando é o carbono, beleza? Carbono, galera, lembrando que é o C. Se você lembrar de leitinho, ele é de que família? Família 4A, tá certo? Então, ele é da família 4A, beleza? E lembrando que ele lá da família 4A, ele é um ametal, certo, galera? Então, descobri aí meu primeiro elementozinho que o texto está falando. Vamos atrás do segundo. O outro é o mais abundante e está presente em todos os ambientes do planeta, sendo um elemento de alta eletronegatividade. Ele é extremamente abundante e está presente em todos os ambientes, tanto no ar, quanto na terra, como na água, galera. E também é muito eletro o quê? Negativo. Eu só posso estar falando do meu quem? Oxigênio. Oxigênio, cuja fórmula é o O, beleza? A família 6A, certo? E também, assim como o carbono, ele é um ametal. Galera, qual é o tipo de ligação que é feita, que existe entre dois compostos ametálicos? Ametal com ametal, eu tenho uma ligação do tipo covalente, tá certo? Ligação covalente. Então, eu estou falando do carbono, estou falando do oxigênio, e a ligação que existe entre eles é uma ligação que covalente. Resposta letra D de dado. Beleza, galera? Certinho? E aí, vamos lá para a nossa questão 4. Tá certo? Diz assim, ó. O quadro a seguir indica características referentes às substâncias A, B, C e D, ao serem testadas em relação à propriedade de condutividade elétrica. Então, a questão está falando aí de 4 substâncias e está se falando delas a respeito de uma propriedade, que é a condutividade elétrica. Aí diz assim, ó, considere 25 graus Celsius em um ATM. Então, ele dá aí 3 letrinhas, A, B, C e D. Letra A diz assim, ó, na fase sólida não conduz corrente elétrica, mas ao dissolver em água deionizada, conduz a corrente elétrica. B, líquido, que mesmo ao se dissolver em água deionizada, não conduz corrente elétrica. Na fase sólida, na letra C, né? Conduz corrente elétrica e não se dissolve em água. Letra D, na fase sólida, não conduz corrente elétrica e ao dissolver em água também não conduz corrente elétrica. Então vamos lá. Eu vou abordar essa questão assim. Primeiro eu vou ver as alternativas lá. Ele está falando de quais substâncias? Ele está falando, vamos lá, de etanol. Ele está falando de cloreto de sódio. Vou botar assim, NaCl. Ele está falando da sacarose, que é o C12H22O11. E está falando do zinco metálico, certo? Então tá aqui minhas 3 substâncias que aparecem nas alternativas, beleza? Vamos lá, vamos para o mais fácil. NaCl é um composto iônico. E a gente sabe que compostos iônicos, pela sua característica em relação à condutividade elétrica, eles só conduzem corrente elétrica quando estão fundidos ou quando estão em solução aquosa, certo? Então a gente tem aí a letra A, beleza? Não,
não conduz corrente elétrica, mas ao se dissolver em água deionizada, conduz a corrente elétrica, certo? Opa, desculpa, galera. Eu estou falando do NaCl, né? Então é letra A aqui, perdão. Zinco metálico é um metal, então na fase sólida ele conduz corrente elétrica e não se dissolve em água, então só pode ser letra C, tá bom? Etanol, a gente sabe que etanol é um líquido e é uma substância molecular, então é uma substância líquida que não conduz corrente elétrica puro e nem conduz corrente elétrica em solução aquosa. Então, líquido que mesmo ao se dissolver em água não conduz corrente elétrica, então aqui eu tenho a letra B de bola. E por último, o que sobra, né, a sacarose, que é um sólido que molecular. Se é molecular, não vai conduzir corrente nem sólido, nem líquido fundido e nem em solução aquosa, tá certo? Então, para sacarose, só nos resta a letra D de dado. Então vamos lá. A, cloreto de sódio. B, etanol. C, zinco metálico. E D, sacarose. Resposta, letra E. Certo, galera? Então, terminamos aí a nossa resolução do exercício de fixação, tá bom? Então, os exercícios de casa, tá bom? Já podem ir fazendo, beleza? Desde o primeiro até o último, tá certo? Que acredito que, tenho certeza, na verdade, que vocês não vão ter maiores dificuldades, tá? Até porque essa parte é um pouco mais simples, tá certo? Um pouco mais direta, mas que não subestime ela, tá, galera? Então, estude direitinho as ligações, porque como eu falei no outro vídeo, a gente vai precisar muito desses conceitos para falar de outros assuntos, de outras ideias um pouco mais interessantes e que tem bem mais aplicação, tá certo? Na prática, que com certeza vai cair na prova de você. Certo, galera? Belezinha, então. Abraço para vocês e bons estudos a todos. Valeu, galera. Beijão.